Quando a pane elétrica total atingiu o P-47 Thunderbolt, o piloto da Força Aérea Brasileira sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como um choque elétrico. Ele estava sobre o Vale do Pó, uma região familiar, mas naquela fração de segundo, tudo parecia vago e distante. Sem altímetro, bússola ou rádio, a situação era crítica. O protocolo exigia um retorno imediato, mas a desorientação rapidamente se transformou em determinação. A expectativa de se tornar apenas mais um piloto perdido em meio à vastidão do céu era aterradora, mas ele sabia que algo precisava ser feito. Enquanto o avião tremia sob a pressão do ar e do seu próprio funcionamento precário, ele se lembrou de cada curva do rio que serpenteava pela paisagem abaixo. A água refletia a luz do sol, que se esforçava para atravessar as nuvens espessas. Os sons distantes da artilharia, como um tambor distante, guiavam sua mente, levando-o a pensar que uma base alemã poderia estar próxima. A ideia parecia loucura, mas era a única coisa que restava a fazer. Sem mais opções, ele decidiu avançar. Meses antes, em janeiro de 1945, o piloto tinha recebido um treinamento intenso na base aérea de Pirassununga. Ele era um dos muitos que deixaram suas casas para lutar em uma guerra distante. Seus dias eram preenchidos com voos de treinamento, onde aprendeu a confiar na tecnologia de sua aeronave. Mas agora a tecnologia falhara e ele se via sozinho, lutando contra a tempestade. O grupo, que se tornaria sua família na FAB, estava distante, e ele sabia que seus colegas contavam com ele. O peso da responsabilidade sobre seus ombros era maior do que o peso das bombas que carregava. Conforme os dias se passaram, eventos como a captura de Monte Castelo e o avanço em direção à colônia foram lembrados com um misto de orgulho e tragédia. Ele havia perdido amigos em batalhas anteriores, e a pressão de não decepcionar quem ainda vivia a luta era um fardo constante. As cartas que trocou com sua família eram repletas de esperança, mas também de uma solidão profunda, como se a guerra os separasse não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele tinha tentado, em vão, estabelecer contato com a base após a pane, mas nada respondia. Agora, a única coisa que tinha era a força de sua própria intuição. Ouvindo o rugido do motor, ele respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos que se aglomeravam em sua mente. A paisagem abaixo começava a mudar. Os campos verdes deram lugar a áreas devastadas, repletas de crateres de bombas que deixavam ecos das batalhas passadas. Cada movimento do avião era uma luta entre a vontade de sobreviver e o medo que ameaçava dominá-lo. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Neste momento de tensão, toda a sua formação, o treinamento e a experiência adquirida vinham à tona. Ele precisava agir. A expectativa de um novo ataque, a iminência de um reencontro com os amigos, a urgência de não ser apenas mais um nome na lista de desaparecidos o motivaram. O que poderia parecer um momento de desespero transformava-se em uma oportunidade. Ele já tinha lutado contra a adversidade antes, e agora era a hora de colocar em prática tudo o que aprendeu. O som distante da artilharia ainda ressoava em seus ouvidos, como um lembrete de que a luta não estava apenas no céu, mas no chão, onde seus amigos também estavam enfrentando a guerra. Com cada segundo que passava, a situação se tornava mais crítica e a pressão aumentava. Ele sabia que a bravura não era apenas uma questão de coragem, mas também de estratégia e precisão. Nesse instante, ele tomou uma decisão. Com todas as suas forças, ele se preparou para o que estava por vir, determinado a não apenas sobreviver, mas a fazer a diferença. O céu em volta parecia se fechar, mas ele vislumbrou uma luz, um vislumbre de esperança que o levaria a um novo rumo. Meses antes, em janeiro de 1945, o piloto da Força Aérea Brasileira encontrava-se na base aérea de Pirassununga,
onde a rotina era marcada por dias intensos de treinamento. O calor do verão refletia a determinação e a ansiedade de jovens que deixaram suas casas em busca de um objetivo comum: lutar na Europa contra as forças do eixo. Entre voos de instrução e simulações de combate, ele aprendeu a dominar o P-47 Thunderbolt, a aeronave que se tornaria seu lar nos céus da Itália. Cada decolagem fortalecia sua confiança, mas também trazia à tona a sombra da incerteza. A guerra não fazia concessões, e a expectativa do que estava por vir pairava sobre eles como um fardo. Os laços formados com colegas que se tornaram irmãos eram fundamentais. Eles compartilhavam risos, histórias e um compromisso de proteger uns aos outros. As noites sob o céu estrelado eram preenchidas com sonhos de vitória, mas sempre com o lembrete doloroso de que nem todos retornariam das missões. O piloto lia cartas de familiares, repletas de amor e esperança, mas sentia a distância emocional se aprofundar, como se a guerra os separasse não apenas fisicamente, mas também em espírito. Essa solidão tornava-se um peso difícil de carregar, enquanto a realidade da luta se tornava cada vez mais próxima. À medida que as missões começaram, o piloto se viu mergulhado em uma mistura de adrenalina e medo. Cada voo representava um teste constante de suas habilidades e da força dos laços que tinha com seus camaradas. O eco das explosões e o rugido dos motores tornaram-se uma sinfonia familiar, mas não menos aterradora. Os rostos de seus amigos, que agora enfrentavam a guerra lado a lado, eram um lembrete constante da responsabilidade que ele carregava. Durante uma missão de reconhecimento, uma linha de frente em uma situação crítica trouxe à tona a dura realidade da guerra. O caos estava em seu auge e ele viu camaradas caírem, a linha entre o sucesso e a tragédia se tornando cada vez mais tênue. A dor da perda e a pressão para não decepcionar aqueles que ainda lutavam acentuavam o peso sobre seus ombros. Ele percebeu que a guerra não era apenas uma questão de estratégia, mas também de força humana e resiliência. Com o tempo, o treinamento e as experiências moldaram não apenas suas habilidades como piloto, mas também sua determinação de fazer a diferença. Ele se tornara um homem mais forte, armado com a certeza de que, mesmo em meio à adversidade, a bravura e a união poderiam prevalecer. Sabia que a guerra exigia sacrifícios, mas também revelava o melhor do espírito humano. E, com essa consciência, preparava-se para o que o futuro reservava, mesmo sem saber o que estava por vir. A luta estava apenas começando, e ele estava determinado a não ser apenas mais um na história, mas sim um agente de mudança em um tempo de incertezas. O momento central chegou quando, após uma pane elétrica crítica, o piloto avistou a base improvisada dos alemães em meio às colinas do Vale do Pó. A adrenalina disparou em seu corpo como um tiro de metralhadora. Ele mergulhou seu P-47 Thunderbolt em direção ao alvo. O som do motor rugindo e o vento cortando seu rosto se tornaram uma sinfonia que o guiava. Os sons distantes da artilharia e os ecos de batalhas passadas preenchiam seus ouvidos, mas ele estava focado apenas na missão que tinha diante de si. O vale abaixo refletia a luz do sol em um brilho ofuscante, enquanto ele ajustava o curso, guiando sua aeronave com precisão. O coração batia acelerado, e ele respirava fundo, tentando manter a calma em meio ao caos. As explosões dos confrontos na linha de frente ecoavam como um lembrete do que estava em jogo. Ele sabia que não estava apenas atacando uma base. Estava lutando por sua vida e pela vida de seus camaradas. Com um movimento firme, posicionou seu avião para o ataque. As imagens dos rostos de seus amigos, os treinos e as promessas de retornar alimentavam sua determinação. Assim que aproximou-se da base, ele ativou as bombas. O silêncio interno foi quebrado pelo estrondo das explosões que sacudiram o solo como um terremoto.
Cada bombardeio era uma dança de destruição, e uma coluna de fumaça negra se elevou a 300 metros, um aviso sombrio para os inimigos que se abrigavam ali. O impacto foi devastador. Depósitos de combustível e veículos foram consumidos pelas chamas, e ele sentiu uma onda de satisfação misturada a um profundo peso de responsabilidade. Os gritos de surpresa e desespero ecoaram da base, mas o piloto estava imerso em sua própria reflexão. Ele não apenas causou um dano significativo à logística alemã em um momento crítico da guerra, mas estava mudando o rumo da história, mesmo que por um breve instante. O som de suas metralhadoras ressoou como um grito de vitória, um eco que se misturava ao seu silêncio interior. Cada tiro disparado era uma afirmação de sua bravura, uma resposta ao chamado do dever. Enquanto observava a cena se desenrolar abaixo, ele começou a processar a magnitude de sua ação. As emoções afloravam, um misto de orgulho e apreensão. Ele tinha imposto um dano significativo, mas a realidade da guerra ainda estava presente. Com o coração acelerado, ele sabia que sua prioridade agora era retornar à base. As lembranças dos rostos de seus camaradas e das conversas que tiveram durante os treinos o impulsionaram a encontrar uma forma de sobreviver. O impulso de voltar e compartilhar sua experiência tornava-se cada vez mais forte. O retorno não era fácil. Seu avião apresentava danos estruturais e a luta para manter o controle era constante. Cada movimento do volante era uma batalha contra o medo que o envolvia. As memórias de seus companheiros, as promessas feitas a si mesmo e o desejo de voltar eram as forças que o guiavam. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre o Vale do Pó, enquanto ele finalmente avistava a segurança da base. Ao pousar, o impacto reverberou em seus ossos. Ele havia conseguido. O mecânico brasileiro que correu para ajudá-lo exclamou em um misto de espanto e admiração. Ele trouxe o avião de volta pelo instinto. Essas palavras ecoaram em sua mente, um lembrete de que, mesmo quando a tecnologia falha, a bravura e a intuição humana permanecem. Ele não era apenas um piloto, era um símbolo da luta e da esperança em meio ao caos da guerra. Enquanto observava a fumaça negra se dissipar no horizonte, o piloto começou a pensar sobre o significado de sua ação. O ataque à base alemã não era apenas uma operação militar. Representava uma afirmação de sua determinação e uma luta pela sobrevivência em meio ao caos. A adrenalina que ainda pulsava em suas veias começou a se misturar com a realidade do que acabara de realizar. Ele havia destruído depósitos de combustível e veículos, causando um golpe significativo na logística do inimigo. Mas o preço dessa vitória estava longe de ser simples. As emoções que o dominavam eram contraditórias. Orgulho e alívio lutavam com a dor pela perda de camaradas que tinham caído em batalhas passadas. Ele lembrava dos rostos daqueles que não voltaram e se perguntava se a coragem que mostrara hoje compensaria suas ausências. O peso da responsabilidade era intenso e a dúvida surgia. Seria suficiente? A guerra não era apenas sobre vitórias e derrotas, mas sobre as vidas que estavam em jogo. O pensamento de que suas ações poderiam ter salvado outros pilotos e soldados o confortava, mas o medo de falhar novamente o acompanhava como uma sombra. O retorno à base não era apenas uma questão física, era um processo mental complexo. Ele sabia que precisaria compartilhar sua experiência, contar a história de como havia superado as dificuldades e feito algo extraordinário em uma situação desesperadora. Esse impulso de relatar suas ações era crucial. Ele precisava que seus companheiros soubessem que, mesmo quando tudo parecia perdido, a intuição e a bravura poderiam prevalecer. Era uma lição que poderia inspirar outros a não desistirem, mesmo diante das adversidades. Os membros da base o receberam com olhares de espanto e admiração.
O mecânico que corria para ajudá-lo exclamou: "Ele trouxe o avião de volta pelo instinto." Essa frase ficou gravada em sua mente, um testemunho de que, em meio ao caos, a conexão humana e a experiência podiam prevalecer sobre a tecnologia falha. Ele sentiu a importância daquele momento e percebeu que não estava sozinho. Cada membro da FAB compartilhou seu próprio peso, suas próprias histórias de bravura, e juntos formavam um tecido de esperança que resistia à escuridão da guerra. Enquanto o piloto recuperava o fôlego e analisava os danos em sua aeronave, ele começou a compreender as implicações de suas ações. O ataque não apenas impactou o inimigo, mas reafirmou a moral das tropas brasileiras. A confiança em suas habilidades e na força de sua união como grupo se fortaleceu. O que poderia ter sido uma derrota iminente se transformou em um símbolo de resistência e coragem. Ele se lembrou dos ensinamentos de seus instrutores na base, a importância de se manter firme em tempos difíceis. A luta estava longe de acabar e o futuro da guerra era incerto, mas ele sentiu que o que fizera hoje poderia mudar a trajetória de sua unidade. Com esse pensamento, ele decidiu que compartilharia sua história, não como um ato de bravura individual, mas como um lembrete de que a coragem coletiva e a vontade de lutar poderiam mudar destinos. Ele queria que aqueles ao seu redor soubessem que, mesmo em momentos de escuridão, a luz da esperança poderia brilhar intensamente e que a união faria a diferença. Com essa determinação renovada, o piloto se preparou para encontrar seus camaradas e contar a eles sobre o ataque. Ele sabia que cada um deles enfrentava suas próprias batalhas, e a conexão entre eles, forjada nas adversidades, seria a chave para enfrentar o que viria a seguir. A guerra continuaria, mas sua experiência serviria como um farol, uma prova de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Nos dias que se seguiram ao ataque, a atmosfera na base aérea estava carregada de uma nova energia. O piloto, agora um herói aos olhos de seus camaradas, sentia o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que a sua ação não apenas causara um impacto direto sobre o inimigo, mas também renovara a moral das tropas brasileiras que haviam enfrentado tantas dificuldades nas últimas batalhas. Conversas animadas sobre o sucesso da missão se espalhavam entre os soldados, e ele percebeu que muitos se sentiam inspirados por sua coragem. Enquanto caminhava pelos corredores da base, o piloto foi abordado por vários colegas. "Você realmente fez a diferença lá em cima", disse um deles, com um brilho de admiração nos olhos. Outro comentou: "Aquela fumaça negra que você deixou para trás foi um sinal claro de que estamos lutando." Para o piloto, cada elogio era um lembrete do impacto que sua decisão teve, mas também o lembrava da fragilidade da vida em tempos de guerra. Em meio a essa nova dinâmica, ele se reuniu com sua unidade em um acampamento ao ar livre. O céu estava limpo e azul, e o clima era leve, quase festivo. O comandante da base decidiu organizar uma pequena celebração em homenagem ao sucesso da missão. "Hoje, não estamos apenas celebrando uma vitória. Estamos celebrando a coragem de um de nossos próprios", ele anunciou, olhando diretamente para o piloto. O entusiasmo das tropas era palpável e a sensação de camaradagem preenchia o ar. Durante a cerimônia, o piloto teve a oportunidade de compartilhar sua experiência. Ele falou sobre a importância da preparação, do treinamento e da união entre eles. "Cada um de nós é uma parte vital dessa força. Juntos, somos mais fortes", ele enfatizou, lembrando a todos que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança e a solidariedade podiam prevalecer. Os sorrisos e aplausos que recebeu eram um claro sinal de que sua mensagem ressoava. Após o evento, o piloto e seus amigos se reuniram ao redor de uma fogueira, relembrando histórias das missões passadas. Entre risos e momentos de reflexão, ele percebeu a importância desses laços.
Eles não eram apenas camaradas de armas. Eram uma família unida pela luta e pelas experiências compartilhadas. Um deles, um jovem chamado Ricardo, falou sobre a pressão que sentia, temendo não corresponder às expectativas. O piloto, em um gesto de encorajamento, partilhou suas próprias inseguranças e como, em momentos difíceis, a confiança e a união com os outros o haviam ajudado a superar seus medos. A conversa se transformou em um momento de vulnerabilidade, onde cada um começou a compartilhar suas histórias pessoais e anseios. As experiências na guerra haviam moldado suas vidas de maneiras profundas e a conexão emocional se fortalecia. Eles eram mais do que apenas soldados. Eram homens e mulheres lutando por um futuro melhor, cada um enfrentando seus próprios demônios e desafios. Naquela noite, enquanto olhava as estrelas, o piloto refletiu sobre o que significava ser parte de algo maior. Ele não apenas atacara uma base inimiga, havia semeado esperança em um momento de desespero. Sabia que cada um de seus companheiros carregava sua própria carga e que juntos poderiam apoiar uns aos outros na luta que ainda estava por vir. Os dias seguintes foram marcados por novas missões e revezamentos. O piloto se comprometeu a manter os laços que havia formado e a ser um apoio para seus colegas. Ele sabia que cada missão traria novos desafios, mas também oportunidades de crescimento e superação. Com a certeza de que a união e a coragem eram as armas mais poderosas que tinham, ele se preparou para enfrentar o que estava por vir, determinado a continuar lutando não apenas por si mesmo, mas por todos que compartilhavam aquele mesmo sonho de liberdade e paz. Com o passar das semanas, a rotina na base se tornou um reflexo das tensões do campo de batalha. As missões se multiplicavam e a pressão sobre os pilotos aumentava. O clima de camaradagem que havia sido cultivado após o ataque à base alemã começou a se misturar com o peso da realidade da guerra. As operações diárias eram complicadas por desafios logísticos e a constante ameaça de ataques inimigos. O piloto percebeu que, apesar da moral elevada, as dificuldades enfrentadas por seus camaradas eram profundas e variadas. Durante uma reunião estratégica, debates acalorados surgiram sobre o próximo passo a ser tomado. Diferentes visões sobre como abordar os inimigos criaram divisões entre os oficiais. Alguns defendiam um ataque furioso, enquanto outros alertavam sobre os riscos de um avanço precipitado. O piloto ouviu atentamente, mas a ansiedade aumentava em seu peito. Ele sabia que a guerra era uma dança delicada entre ousadia e cautela. O peso da responsabilidade de suas decisões se tornava cada vez mais evidente. Naquela mesma semana, um boato se espalhou pela base. Uma unidade de elite inimiga estava se mobilizando nas proximidades. O temor de um novo confronto tomou conta dos pilotos, e o clima de camaradagem começou a ser ofuscado por uma crescente tensão. Conversas que antes eram cheias de esperança, agora estavam repletas de preocupação e incerteza. O piloto sentia a pressão aumentar, não apenas por ele, mas por todos ao seu redor. A luta não era apenas contra o inimigo, mas também contra o medo que ameaçava desestabilizar a unidade. Enquanto isso, o jovem Ricardo, que havia se tornado um amigo próximo, começou a mostrar sinais de estresse. O piloto sabia que ele lutava contra suas inseguranças e a pressão de ser um bom soldado. Em uma conversa à beira da pista, Ricardo confessou: "Eu sinto que não estou à altura. O que acontecerá se eu falhar? E se eu deixar todos vocês na mão?" O piloto, lembrando-se de suas próprias dúvidas, fez questão de reforçar que a força não vinha apenas das habilidades individuais, mas do apoio e da solidariedade que compartilhavam. A realidade da guerra, no entanto, não dava trégua. Em uma missão subsequente, enquanto sobrevoavam uma área estratégica,
O piloto e sua unidade enfrentaram uma emboscada. O estrondo das explosões e os tiros ecoaram no ar, e a adrenalina tomou conta de cada um deles. O coração do piloto disparou e a sensação de medo se infiltrou em sua mente. Mas em meio ao caos, ele se lembrou das conversas com seus camaradas e da importância de agir em equipe. Ele gritou para seus amigos, coordenando manobras e tentando manter a calma. O combate foi intenso e, ao final do dia, a unidade conseguiu repelir o ataque. No entanto, a vitória teve seu custo. O piloto perdeu um amigo durante a luta e a dor da perda atingiu-o como um golpe físico. O luto e a fragilidade se tornaram palpáveis e a incerteza sobre o futuro pesava em todos. O que deveria ser um momento de triunfo se transformou em um lembrete sombrio da brutalidade da guerra. Reunindo-se com seus camaradas para honrar a memória do amigo, o piloto percebeu que a verdadeira força da unidade se manifestava em momentos de tragédia. Eles compartilhavam lágrimas e lembranças, e a conexão emocional entre eles se tornava ainda mais forte. Em vez de permitir que a dor os dividisse, decidiram que se uniriam em homenagem ao camarada perdido, prometendo continuar a luta em sua memória. O episódio os fez perceber que, embora a guerra trouxesse desafios imensos, a força dos laços que formavam era mais poderosa do que qualquer obstáculo que pudessem enfrentar. Com essa nova determinação, o piloto e seus amigos se prepararam para o que viria a seguir, prontos para enfrentar os desafios e honrar a memória de seus companheiros. A luta continuava, mas eles agora entendiam que a verdadeira bravura não estava apenas em atacar, mas também em apoiar uns aos outros nas horas mais sombrias. À medida que o tempo passava, a luta no cenário da Segunda Guerra Mundial se intensificava. O piloto da Força Aérea Brasileira se viu imerso em uma realidade marcada pela dor, sacrifício e, ao mesmo tempo, pela esperança. A recente perda de seu amigo Ricardo deixou uma marca profunda em sua alma. Ele sabia que, para honrar a memória de seu camarada, precisava buscar um significado maior em suas ações. O pensamento de que cada missão poderia ser a última gerava um peso emocional que se tornava difícil de suportar. No entanto, ele percebeu que a coragem não residia apenas nas ações audaciosas, mas também na capacidade de enfrentar a dor e seguir em frente. As memórias compartilhadas com Ricardo tornaram-se a luz que guiava suas decisões. Ele lutava não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que não puderam voltar. Decidido a usar sua dor como combustível, o piloto se envolveu mais nas reuniões estratégicas, compartilhando suas ideias com os colegas. A empatia que sentia por eles, que também enfrentavam perdas, o levou a ser um líder mais acessível. O espírito de união na base se fortalecia e a dor se transformava em uma poderosa motivação. Uma missão crítica se aproximava. Um ataque a uma instalação inimiga estratégica. O piloto sabia que precisavam de um plano sólido. Na noite anterior, reuniu todos os pilotos ao redor da fogueira. Esta missão não é apenas para nós, é uma oportunidade de honrar aqueles que se foram, disse ele. Precisamos voar juntos como uma única força. Se olharmos um para o outro, não estaremos sozinhos. As palavras ressoaram e a determinação se espalhou. No dia do ataque, os motores do P-47 Thunderbolt rugiram enquanto decolavam. O coração do piloto pulsava forte, mas ele não estava sozinho. Ele viu os rostos de seus amigos, a determinação refletida em cada olhar. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. Com cada movimento, a missão transcendeu a mera batalha. Era sobre a luta pela vida e pela memória dos que haviam caído. Ao sobrevoar a instalação, a tensão aumentou. O piloto coordenou o ataque com precisão, cada movimento sendo uma extensão de sua determinação coletiva. As explosões e o som das metralhadoras ecoaram como uma sinfonia de coragem.
Apesar de todos os desafios, ele sentiu que estavam cumprindo sua missão de forma que honrava seus amigos perdidos. Após a missão, o piloto refletiu sobre o que havia aprendido. Cada batalha, cada perda, estava entrelaçada na tapeçaria da guerra. Ele sabia que os sacrifícios feitos não seriam em vão. O legado de seus companheiros viveria através de suas ações e da força da unidade que haviam formado. Assim, o piloto seguiu em frente, levando consigo a certeza de que a esperança poderia prosperar, mesmo nas horas mais sombrias. A bravura de cada um tornaria-se parte indelével da história da Força Aérea Brasileira, um legado de coragem e solidariedade em tempos de guerra.